Torcedor corintiano, quanto tempo, hein? Quanto tempo, mas estamos de volta para falar se o Corinthians cai ou não cai. Eu sei que tá todo torcedor corintiano chateado, não, né? Tá puto com... Estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 26, logo após aquela derrota que não foi merecida contra o Fortaleza lá, o Corinthians jogou melhor. Se não é o Pedro Raul, se não é o seu Yuri Alberto, a gente sairia com 3 pontos lá de Fortaleza, mas acabamos perdendo. Vamos falar sobre essa situação do Corinthians, que é ruim, é muito ruim no Campeonato Brasileiro. Não vou falar nada sobre Sul-Americana nem Copa do Brasil, que o Corinthians está vivo ainda nas quartas de final de ambas, mas vamos para a classificação do Brasileirão primeiro. O Corinthians é hoje, depois de 24 jogos do Corinthians, que tem muito time com jogo a menos, o 18º com 22 pontos, 4 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, faltam 14 jogos para o Corinthians. O último colocado o Atlético Goianiense com 18 pontos, 24 jogos, assim como o Corinthians. Depois vem o Cuiabá também com 18, mais 22, 2 jogos a menos que o Corinthians. O Corinthians é o 18º, como eu falei, 22 pontos em 24 jogos. E o Vitória fecha os 4 que estariam rebaixados hoje, também com os 22 pontos do Corinthians, também com 24 jogos, mas com mais vitórias. O Corinthians tem só 4 vitórias, é terrível isso. E aí, depois, os clubes que estão fora, mas que acho que vão brigar também para não cair, o Fluminense com 24 pontos, 23 jogos, Criciúma 25 pontos, 22 jogos, Red Bull 27, o Grêmio também 27, os dois têm 22 jogos, e o Juventude com 28, 23 jogos. Para cima, ninguém cai, cara. Quem vai brigar são esses 5 aí, Fluminense, Criciúma, Red Bull, Grêmio e Juventude. Primeiro eu quero falar o seguinte, a gente tem que pensar que esses 3 times que estão na zona de rebaixamento junto com o Corinthians vão cair. O torcedor corintiano tem que ter essa noção. Vai cair o Atlético Goianiense, vai cair o Cuiabá, vai cair o Vitória. Então o Corinthians tem que fazer, gente, é simples, para não cair. É ultrapassar um desses 5 que eu falei aí. E eu acho que desses 5, os 3 mais possíveis de serem ultrapassados é o Criciúma, tem 25 pontos, o Red Bull está num viés de baixa muito grande, 27 pontos, não confio nesse time do Red Bull, e até o Juventude com 28, que pode derrapar nesses últimos jogos. O Corinthians tem 14 jogos para fazer, 8 em casa, 6 fora. Eu vou dar a sequência dos 14 jogos do Brasileirão, tá? Não vou falar os jogos que vão intercalar de Copa do Brasil e nem de Sul-Americana, só os 14 do Brasileirão. Com isso tem o Flamengo no domingo agora, dia 1 de setembro, aniversário do Corinthians em casa, depois sai para pegar o Botafogo fora, depois joga em casa com o Atlético Goianiense, jogo para 3 pontos sem discussão, depois sai para pegar o São Paulo fora, jogo complicado também. E aí começa uma sequência que o Corinthians tem que fazer a pontuação para escapar do rebaixamento. Ele pega Internacional e Atlético Paranaense em casa, são 2 jogos para fazer 6 pontos, não pode discutir, tanto com o Inter quanto com o Atlético Paranaense. Pega o Cuiabá fora, pô, dá para fazer uma graça lá no Cuiabá, porque tem ganhado jogos lá em Cuiabá. Depois pega o Palmeiras em casa, jogo duro, o Vitória fora, Cruzeiro e Vasco em casa, são mais 2 jogos em casa em sequência que tem que fazer os pontos. E aí vai fazer para mim o grande jogo na 36ª rodada, que é contra o Criciúma. Eu acho que esse jogo vai valer muito, talvez para o Corinthians ultrapassar o Criciúma e deixar o Criciúma para ser rebaixado. Depois pega o Bahia em casa e termina com o Grêmio fora. Eu acho que todo torcedor, cara, eu sei que todo mundo tá puto com o time e tal, mas o time tem mostrado uma evolução. Pô, o Hugo Souza é um puta de um goleiro, tem fechado o gol. A classificação na Sul-Americana em cima do Bragantino veio por causa dele. A defesa está se postando muito bem, até o Mateuzinho melhorou como ala, o Bidu, tem o Hugo, tem o Fagner. Os 3 zagueiros estão funcionando muito bem, na minha opinião. Funcionam muito bem os 3 zagueiros. André Ramalho jogando muito, Kaká, Félix Torres, tem o Gustavo Henrique se precisar também. O meio-campo, se o Alex Santana conseguir voltar, acho que nessa reta final do Brasileirão vai ajudar muito. Mas tem agora a estreia desse equatoriano que chegou, José Martínez, que é bom jogador. Tem o Ranieri, tem o Charles, tem o Rian que está ajudando ali no meio campo. E
eu acho que... E aí, pra frente, cara, o que o Garro tá jogando é um absurdo. O Garro tá sendo um craque do time. O Coronado tem ajudado um pouco quando entra e tal. Tem o Bidon, se precisar. O grande problema, o Thales Magno entrou bem, espero que não tenha acontecido nada no ombro dele lá no jogo contra o Fortaleza, ele ser titular desse time. O problema está lá na frente, na hora de fazer gol, né? E Pedro Raul, Yuri Alberto, o próprio Romero não estão marcando. E essa bola tem que entrar. O time está bem, está marcando bem, está jogando bem, está saindo bem, está com coragem, está mostrando evolução. Pô, quem assiste o jogo vê evolução. Está faltando fazer o gol. Tinha jogo, muitos jogos aí no primeiro semestre, o Corinthians não conseguia, o próprio Antônio Oliveira não conseguia criar nada. Era 90 minutos sem ter uma chance de gol. O time cria, o time chega, o time é um time forte hoje. Só tanto isso prova nas Copas, que estamos nas quartas de final das duas Copas, com chance real de chegar em semifinal de novo, tanto da Sula quanto da Copa do Brasil. Agora, o ataque tem que funcionar. O grande problema para você evitar esse rebaixamento é o ataque. Pelo amor de Deus, Pedro Raul não tem condição de jogar mais. Dá a oportunidade para o Giovani, deixa o Thales Magno como titular e o Yuri Alberto tem que voltar a marcar gol, cara. Quando sobrar a bola, bate no gol. Decide o Yuri Alberto, sabe? Coloca o Giovani quando precisar. O Wesley foi embora, uma boa venda lá para o time do Cristiano Ronaldo. O que falta é essa famosa bola entrar. Não é um detalhe, né, Parreira? Você falou que o gol entrar. Não é. O Corinthians começando a fazer, então são jogos em casa, 8 jogos. Desses 8 jogos, em 6 deles tem que ir para cima. Se você tirar o jogo contra o Flamengo e contra o Palmeiras, os outros 6 jogos é para ganhar e escapar desse rebaixamento. Pô, não tem como. Atlético Goianiense, Internacional, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco e Bahia tem que ir para cima. Por isso não pode se apequenar. A grande força era a Neoquímica Arena e não tem sido mais. É só empate, empate, empate. Chega de empate. Então, acho que o técnico novo lá, o Ramon Dias, arrumou o time. O time é um time consistente, é um time forte, um time que sabe marcar, que sabe sair. O torcedor corintiano, essa bola tem que entrar. Quem tem que decidir é o ataque. O Roberto não é ruim, cara. Ele está numa fase ruim faz tempo, né? Faz mais de um ano, já 1 ano que ele está numa fase ruim. Mas ele é bom jogador, essa bola tem que entrar, sabe? E eu acho que o Thales Magno do lado vai ajudar muito ele, o Garro procura muito ele. O Corinthians não vai cair. Pode escrever, hoje é dia 26 de agosto, pode me cobrar, se quiser apostar comigo, manda um comentário aí, eu pego a aposta, eu pago até 5-1 aí. Eu pago 5 vezes o Corinthians cair, você me paga uma vez. O Corinthians não vai cair. E se bobear, vai ganhar o título da Sul-Americana para fechar o ano legal. Mas o Corinthians não vai cair, é só o ataque. Ô, Alberto, volta a jogar, irmão. Você sabe jogar bola. O Pedro Raul não tem jeito. O Pedro Raul ele tem um problema muito grande para jogar futebol. Mas o Yuri Alberto eu acho que pode voltar a marcar e pode ser esse diferencial que o Romero foi o ano passado, lembra? O Romero desandou a fazer gol. Quem sabe o Yuri Alberto não comece a fazer isso, ajudado pelo Thales Magno, o Garro, com o Coronado. Corinthians não vai cair, torcedor. Quem quiser, torcedor do time Antes, pode mandar comentário, eu pego as apostas, falou? Esse programa sempre é um apoio do Bet7, seu site de aposta esportiva, do Tributax, que está sempre com a gente. É muito importante, a gente vai sempre falar de Corinthians. E depois eu quero falar sobre os jogadores, sobre o elenco, quem vai chegar, se vai melhorar. Fica sempre com a gente. A gente volta no... Vamos tentar fazer um vídeo no jogo contra o Flamengo, que é aniversário do Corinthians, né? Dia 1º de setembro. Quem sabe com uma grande vitória sobre o Flamengo. Valeu!